Kaido era pra ser imbatível, o homem mais forte do mundo, a criatura que buscava a morte como hobby, o Yonkou, que fez o Luffy apagar com um único golpe. Ele tinha o maior hype que qualquer vilão de One Piece já teve. E sabe o que aconteceu, cara? Desperdiçaram ele completamente. Hoje, eu vou te mostrar como One Piece pegou um dos vilões mais promissores da obra e transformou ele num saco de pancada genérico, sem personalidade, sem propósito, sem impacto duradouro. E como os personagens que vieram depois dele fizeram Kaido parecer irrelevante. Para entender o problema do Kaido, preciso falar da escala de vilões de One Piece. No começo, piratas comuns, vice-almirante, Zip-Zero, Shichibukai, depois almirantes, supernovas e no topo, Yonkous. O famoso nível Yonkou era a régua para demonstrar o nível de força de um personagem. Não era brincadeira. Quando o Luffy ameaça Big Mom, é ali que o One Piece começa a ficar sério. Ameaça super poderosa para nossa querida tripulação. E Kaido foi apresentado como personagem imbatível. Tentou se matar várias vezes, foi capturado pela marinha e por inimigos 18 vezes, sofreu torturas e foi sentenciado à morte 40 vezes. Quando tentaram enforcá-lo, as correntes se quebraram. Quando tentaram executá-lo com guilhotinas, as lâminas se despedaçaram. Quando tentaram perfurá-lo com lâminas, as armas se quebraram. A tentativa mais icônica, ele pulou da Ilha do Céu de mais de 10.000 metros de altura e sobreviveu com apenas uma leve dor de cabeça. Era um nível de poder nunca visto antes. Quando Luffy enfrentou Kaido, foi derrotado 3 vezes. O Kaido bêbado apagou o Luffy com o Gear 4 em apenas um único golpe. Esse era o poder do Kaido. Mas aí vem o problema. Kaido tinha poder, mas não tinha nada além disso. O hype em cima do Kaido foi construído por anos como a criatura mais forte, mas ao aparecer, ele demonstrou ser um vilão raso. Ele apenas é um bicho com HP infinita, sem carisma de vilões como o do Flamingo ou Crocodile, e o flashback dele, cara, é decepcionante. Ele era forte quando criança, ficou mais forte quando adulto, tava na tripulação do Rock de Shiberker e só. Não há motivação emocional mais profunda, não há trauma que justifique sua complexidade, diferente da Big Mom, que tem camadas, histórias e tragédia. O Kaido, cara, o Kaido era só forte, eu quero criar a maior guerra do mundo e pronto. E sabe o que é o pior, cara? O Orochi é um vilão muito melhor em um ano, porque o Orochi move a trama, ele tem vingança, ele causa terror real, ele tem um propósito narrativo. O Kaido é só um músculo que fica sentado numa cadeira esperando a hora de lutar. E o Kaido não é só raso, ele é cheio de incoerências. O hobby do Kaido de tentar se matar não faz sentido nenhum, cara. Se ele realmente quisesse morrer, ele se jogava no mar, cara. O cara se jogava no mar e morria de tal, foda-se. O cara poderia ter desafiado todos os Yonkous, já teria ido pra marinha desafiar os caras lá tudinho. Pô, não faz sentido isso. Ele pula da ilha sabendo que é resistente o suficiente pra sobreviver. Não é suicídio, cara, aquilo ali é teatro. O Kaido afirma que o Haki supera tudo. E eu fiz um vídeo desse aqui no canal, se você quiser ver, card aí em cima, cara. Mas passou 20 anos obcecado em criar um exército de Akuma no Mi. E ele perde pro Luffy justamente quando o Luffy desperta a fruta de um deus. E cadê a coerência? Outra, ele diz que não queria vencer Oden contra a Passa, mas ao contrário do Katakuri, que se feriu para igualar a luta com Luffy, Kaido aproveitou a distração, golpeou Oden pelas costas e executou de forma covarde. Onde tem honra aí, cara? Esse personagem tem honra nenhuma. E o bando dele, cara? O bando dele é uma decepção gigante. A gente esperava guerreiros impotentes, usuários de zonas ancestrais e místicas aterrorizantes. E o que recebemos? Personagens como um leão na barriga, um hipopótamo rosa saindo do corpo e smileys ridículas. Esses personagens foram criados para desafiar os buchas do Chapéu de Palha, né, cara? Porque apenas o trio monstro, que é o Luffy, Zoro e Sanji, que pegaram os vilões principais, e o resto foda-se, cara. O resto ali botaram personagens feios pra lutar com os buchas do Chapéu de Palha. Os smileys, cara, são ridículos, não intimidam ninguém, não assusta, são patéticos. Enquanto o bando da Big Mom tem uma estética coesiva e criativa, cara. O bando do Kaido parece visualmente bagunçado e menos intimidador. E as lutas dele, cheia de inconsistências. O mesmo golpe que nocauteou Luffy no início do arco não conseguiu sequer desmaiar o Lau mais tarde. O Kaido não conseguiu matar o Kimemon, que já tava todo fudido, cara. E aqui vem uma catucada para o Oda. Kaido é o único Yonkou que parece ter esquecido de conferir se os inimigos realmente morreram. Ele é o rei das mortes fakes, cara. O que destrói qualquer senso de perigo real em um ano. O personagem cai, parece morto, todo mundo chora e na próxima página tá vivo. Isso tira toda a letalidade do Kaido.
tira o piso, tira a atenção. E se o vilão mais forte do mundo não consegue matar ninguém, por que a gente deveria ter medo dele? A forma de dragão serve apenas para ele apanhar e ser um alvo grande. Ele cospe fogo, ilustrativo, que nunca acerta ninguém relevante ou causa dano real, em apenas momentos específicos. A luta do Kaido marcou o início de uma era onde as lutas de One Piece viraram apenas choques de haki preto e partiu o céu, deixando de lado a criatividade dos poderes das frutas que existia antes. E também eu fiz um vídeo aqui no canal, se você quiser conferir, dá uma olhada lá. E o pior de tudo, cara, após a derrota do Kaido, apareceram outros personagens que rebaixaram ele narrativamente. Os Goroseis e os Cavaleiros Sagrados são obviamente mais fracos que o Kaido em termos de poder bruto, mas são infinitamente mais interessantes do que o próprio, porque esses personagens têm propósito além da pura força. Eles movem a trama, eles têm um mistério, ele tem um peso narrativo, diferente do Kaido. E agora, recentemente, fomos apresentados ao Loki, que basicamente é um Kaido melhorado. O flashback do Loki é uma prova de como fazer um personagem novo e desconhecido se tornar um dos mais amados. Loki não apenas é poderoso, ele tem história, ele tem propósito, ele tem um caminho para seguir com algo de fato no final. E aqui tá a diferença crucial. Loki tem o que o Kaido nunca teve desde o início: mistério. A gente não sabe exatamente quais os limites do poder dele, não sabemos suas verdadeiras intenções e ainda não sabemos como vai ser o desfecho dele. Loki não é apenas um boss de final de fase esperando Luffy chegar, ele move a história, ele tem objetivos próprios que vão além de ser o mais forte ou dominar o mundo. Ele quer vingança pela morte de Harold. O Kaido não, cara, o Kaido foi esquecido, era só um personagem para lutar e pronto. Um obstáculo e a prova do desperdício. Se o Luffy e o Kaido lutassem novamente agora, o Kaido venceria novamente, cara, porque o Luffy só ganhou com várias forçadas de barra, com uma ajuda com o despertar da fruta, e o Kaido já vinha lutando há um tempão, cara. O Kaido era forte demais para o roteiro, então forçaram a derrota dele e esqueceram. O Kaido tinha tudo para ser um dos maiores vilões de One Piece. O hype era absurdo, o poder era inegável, a presença era intimidadora, mas ele foi desperdiçado. Virou apenas uma escala de poder pro Luffy e pro demais, sem personalidade marcante, sem motivação profunda, sem impacto duradouro. Um personagem tão hypado e foi completamente jogado fora. E você, cara, você concorda que o Kaido foi desperdiçado? Ou acha que ele cumpriu o papel dele? Se você pudesse mudar uma coisa do arco de Wano para tornar o Kaido um vilão melhor, o que seria? Um flashback mais profundo, uma motivação mais clara ou um final diferente? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Muito obrigado por assistir e tamo junto.